Vamos lá então, Obadias. Vou colocar na tela aí pra gente, né? O livro de Obadias, gente, ele não é só o profeta menor, ele é o menor profeta menor, né? São apenas 21 versículos. É um livro bem pequenininho. Aquele livro para você trapacear na hora que o pastor fala assim, escolhe um livro essa semana para você ler. Aí você fala, vou ler Obadias, né? 21 versículos só. O menor livro do Antigo Testamento. Mas a importância desse profeta está aí, porque ele vai nos trazer algo aí que é, né, fundamental aí para a nossa fé também, né? Vamos falar um pouquinho do profeta, né? Antes da gente prosseguir. O nome de Obadias significa servo de Yahvé, ou seja, servo do Senhor. E é um nome muito comum na época dele, várias pessoas eram chamados assim, além de um nome, é um adjetivo, né? Na cultura do judeu tem essa coisa, né, de colocar o nome da pessoa com aquilo que se espera dela, ou com aquilo que ela representa, né? Então você vê aí na Bíblia alguns bons e maus exemplos disso, né? Quando os filhos de Eli morrem a esposa, né, de um deles está lá prestes a dar à luz, ela dá à luz e morre em seguida, ela chama a criança de Benoni. Benoni, que é filho da minha dor. É um nome para a pessoa carregar durante a vida inteira, né? A gente vê também lá, quando fala da oração de Jabes, lá em, em Crônicas, né, onde Jabes fala, pede a Deus misericórdia. Jabes, ele é um nome que significa aquele que causa dor. Então, o próprio Jabes, ele pede ao Senhor que tenha misericórdia dele, independente dele carregar essa pecha. Então, isso é uma coisa muito comum. Acho engraçado, às vezes, os cristãos hoje em dia entrar nessa pilha também, né? De escolher o nome, não, meu filho tem que ter um nome abençoado, tem livro do melhor nome para o seu bebê, tem um monte dessas coisas aí, né? Que a gente acaba aderindo. O, o Obadias, ele profetiza por volta do ano 600 antes de Cristo, ou seja, 13 anos antes da queda de Jerusalém. Está chegando o momento dos babilônicos invadirem e destruírem tudo. Ele julga as ações de uma nação chamada Edom, que é a nação vizinha de Judá, que não apenas apoia, como aproveita da queda de Jerusalém. Ou seja, eles estão torcendo pela queda. Mas e aí, né? Quem que é Edom? Tem um mapinha aí para vocês verem. A situação de Judá na época, né, pré-destruição de Jerusalém. Vejam vocês. Ela é um paizinho, uma cidade-estado ali pequenininha, né? E em volta dele, você vê que tem só inimigos. Tem Amon, tem Moabe, tem aqui Samaria, que seria o reino do norte, né? Agora ocupado pelos assírios. Você tem Asdod, que é a parte filisteia, e você tem Edom. Ou seja, Judá está aqui embolado e trancafiado no meio de todos esses inimigos. Mas existe uma situação muito específica a respeito de Edom. Edom, de certa forma não, na realidade mesmo, é da nação irmã. E isso vai remeter a gente para uma historinha lá no Antigo Testamento, que acho que a gente não precisa de ler, que é muito conhecida de todo mundo, que é a história de Jacó e Esaú, né? Quem conhece aí para contar para a gente? Alô, vocês estão aí, gente? Ou eu estou sozinho? São os irmãos, né? Jacó e Esaú, que eram gêmeos, né? E Sim. desde o nascimento havia uma briga entre eles, né? De quem ia nascer primeiro, né? Aí Deus dá uma promessa que o mais novo, né? Ele era o filho da descendente, era o que Deus tinha escolhido, né? E o enredo mostra, né, que a mãe puxava o saco de Jacó, o pai puxava o saco de Esaú, né? E no final lá, querendo ou não, o que Deus havia prometido se cumpriu, né? Foi através de um engano, né, de Jacó, que se fazendo de Esaú, mas só que
a promessa que Deus tinha dado, ela se cumpriu. Aí através disso, né, dessa bênção passada para o filho menor, há uma briga entre os irmãos. Tá, o Jacó foge, passado alguns tempos, né, um tempo ele volta e reconcilia com o irmão dele. Né? A síntese é isso. Muito bem sintetizado, inclusive, né? Mas vejam vocês, o caso deles tinha uma outra situação aí também, né? A situação de que o próprio Esaú, ele recusou ali, ele fez conta ali do direito de primogenitura. Vejam o seguinte, pessoal, vamos entender aqui a situação. Quando os dois estavam para nascer, a promessa de Deus é que o mais velho iria servir ao mais moço. Então isso já era prometido, isso já era fato. Tanto Jacó quanto Rebeca, e como a Cibele bem falou, protegia mais a Jacó, tinham aí uma armação para tentar conseguir a bênção e o direito da primogenitura. Ou seja, eles conseguiram. Mas será que foi dentro da vontade de Deus fazer dessa maneira, né? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Né? Jacó estava certo, é isso mesmo, Deus prometeu que ele ia ser, então, né? Por que não dar um jeitinho na promessa, não é mesmo? Alô? Estou sozinho hoje? Vocês estão aí, por favor? Estamos. Hebreus 12, versículo 16 e 17 diz o seguinte: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. O que acontece, gente, é o seguinte: Deus já tinha a promessa que ia ser assim, mesmo que a cultura da época dissesse o contrário. Afinal de contas, quem herdava tudo e quem tinha direito de ser o chefe da família era o primeiro filho, era o primogênito. Né? Isso durou, inclusive, bastante tempo, durou até a Idade Média. Né? É um período aí bem grande aí de duração disso. E mesmo assim, né, você vê o Jacó tentando dar um jeitinho na promessa. Só que ao mesmo tempo que ele queria dar um jeitinho na promessa, Isaú não fez caso da promessa. Isaú falou: olha, beleza, eu tô com fome. Ah, você quer o quê? Ah, eu quero o seu direito de primogênito. Ah, toma aí, pega aí para você, desde que eu consiga, desde que você me dê comida, tá tudo certo. Então, o que Jacó fez, ele já fez um pouco de caso pensado, já sabendo como é que é do irmão, né? Foi um pouco oportunista nisso aí. Mas o fato, gente, é que os edomitas, eles são os descendentes de Esaú. Se por Jacó você tem a nação de Israel, por Esaú você tem a nação de Edom. E são esses personagens aí que onde a gente vai ver a descrição aí dentro do livro de Obadias. É bom a gente acompanhar, gente, porque para a gente entender por que a revolta, né, e por que a mensagem dura de Obadias, é bom a gente compreender historicamente quem são os edomitas. Flávio, Né? por favor. Sim. A gente pode entender, então, que por Esaú ter desprezado o que ele ia herdar, de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, ele ia perder isso, e perdendo isso, ele ia perder para Jacó. E Jacó, ele adiantou isso, mas, no entanto, isso seria cumprido, porque já tinha sido profetizado que o maior iria servir o menor. Então, quer dizer, isso iria acontecer de qualquer forma. Então, ele não, mesmo que ele não tivesse feito isso, a situação lá de enganar o pai, isso ainda ia acontecer, não é assim? Mas sem as consequências que ele sofreu por ter enganado o pai. E nunca mais ele viu a mãe, né? Exatamente. Nunca A mais voltou promessa para de casa. Deus, a promessa de Deus é inexorável, né? Se Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Mas o caso é que tanto Jacó quanto Rebeca eles quiseram dar uma apressadinha, dar uma mãozinha para Deus ali, e falar assim: olha, vai ser mesmo, então vamos dar uma forcinha para as coisas acontecerem, né? Então a gente já conhece a história, né? Além dessa aí
né, do cozido de lentilhas, a gente tem também lá quando Jacó vai diante, né, de Isaac, seu pai, e passa na frente para receber a bênção de primogênito. Né? Esaú, ele não fez caso dela desde o começo, mas na hora de receber a bênção ele queria. Uhum. Então, ele tentou ali dar uma ajeitada naquilo que Deus já tinha predeterminado, já tinha definido, e não precisava disso. A realidade é que não precisava desse tipo de coisa. Deus ia realizar de qualquer forma a obra dele, ia realizar o querer dele. E, independente de todas essas coisas, eles não precisariam se esforçar. Mas eles fazendo isso, eles conseguiram, Deus cumpriu a promessa dele, de fato, mas ao mesmo tempo eles trouxeram um problema grande para a família. Uhum. Apesar de ter aquele momento de reconciliação lá em Gênesis, você vê que a nação dos Edomitas nunca ficou de boa com Israel. Sempre entendeu eles como enganadores, como trapaceiros. Sabe aquelas histórias onde o cara fala assim, nossa, eu vendi um terreno ali, o cara achou petróleo nele, eu podia ser rico. Uhum. É um negócio meio assim, né? Olha, eu podia ser a nação de Israel, mas aquele irmão safado meu me trapaceou. Esse rancor foi ficando ali por séculos ali naquele povo que guardou isso. A questão é essa, né? Eu tô aqui, eu não tô melhor porque meu irmão foi um trapaceiro, ignorando inclusive até a ação de Deus aí, que tinha uma bênção especial para Jacó, mesmo ele sendo o segundo filho. Certo. Certo? Vamos lá, né? Em certo momento eles fazem as pazes, né? Como a Sibeli bem mencionou, né? E eles viraram ainda vizinhos, ou seja, era uma nação bem do ladinho da outra, como vocês viram no mapa lá, né? Mas Edom continuava sem ver Israel como nação irmã e quase sempre eles eram hostis a eles. No texto de Juízes, que está aí, eu coloquei o texto, né? Juízes 11, 16 e 17. Você vai ver que vai mencionar que quando Israel está querendo chegar à terra, vindo lá do Egito, vindo do deserto, passa por ali e fala, olha, nós vamos passar na sua terra, Edom. Nós não vamos fazer nada, né? Vamos seguir o nosso caminho, vamos passar com segurança e é só para a gente ter uma passagem. Os edomitas falam, se vocês passarem aqui, nós vamos te atacar. E obriga Israel a aumentar a sua caminhada para chegar na terra prometida, ainda passando no meio de povos hostis, né? Então, assim, a vontade deles era realmente de ver o mal para Israel. Alguém abre lá para a gente em Salmo 137, versículo 7, e leia para nós, por favor. Ô Flávio, eu tô Diga, olhando o mapa Silvana. aqui de Edom. O povo tava vindo de onde? Da direita, esquerda, de baixo? De baixo, né? De baixo. Eles iam passar por Edom para chegar à terra, né? Eles tiveram que dar a volta em terreno inimigo, né? Nossa, e dava para ir passar um caminho assim mais reto por Edom, né? Aí tiveram que Isso. contornar. Lá em Números, capítulo 20, se eu não me engano, tem a carta que Moisés manda ao rei e fala assim, olha, nós só queremos passar, nós vamos passar pela estrada do rei, ou seja, pela estrada central, não queremos nada de vocês. Se alguém pegar água ou o boi pastar no seu pasto, a gente paga por isso. Então eles falam, não, você não vai passar por aqui. Uhum. Alguém encontrou pra gente Salmo 137, 7? Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a, arrasai-a, até aos seus alicerces. Vejam vocês, né? O desejo de Edom, e esse salmo ele é um salmo falando inclusive da época que Israel foi exilado. Então, por esse salmo você vê que no momento da destruição de Jerusalém, que é esse momento que Obadias está descrevendo, os edomitas estão lá assim, na torcida contrária, né? Você já viu o jogo de times adversários onde tem mais torcida para o time perder do que o time ganhar, né? Tem alguma coisa errada. Eu nunca entendi antes. Quando eu era criança, as pessoas soltavam foguete quando o time dela ganhava. Hoje em dia, o time do outro perde, alguém solta foguete ainda. Eu falo assim, mas tem um negócio errado. O que Não é aconteceu? Né? verdade.
O cara está comemorando o infortúnio alheio. Pois é exatamente o que Edom estava fazendo, né? Numa proporção muito maior, né? Edom estava desejando realmente o mal para Israel. A região onde eles viviam ali é uma região do Monte Seir, né? E eles eram um povo que viviam em rochas, em cavernas ali. E durante esse período ali eles se abrigavam ali naquela rocha. Não sei se vocês conhecem, talvez vocês já tenham até visto aí em alguma coisa de geografia, mas é a cidade de Petra, né? Uma das Não. principais cidades ali dos Edomitas. Vocês já viram imagens desse lugar que mostra assim, a cidade esculpida na pedra, né? Esculpida na montanha? Isso aí é obra desse povo que viveu ali, né? Uhum. Então, um lugar assim, bom, para quem gosta, quem tem a curiosidade, né? Quem me dera um dia poder ir lá. É um lugar assim arqueológico lindo, né? É incrível você ver como é que foi feita uma coisa assim numa época tão remota, né? Mas ela tá lá até hoje, fica lá fica na Jordânia, no sul da Jordânia, ali na cidade de Petra, né? Esse é do lugar onde os edomitas viviam. Qual a ética no livro de Obadias, né? Nós vamos falar de racismo. Eu não sei quem pode me dizer aqui se algum de vocês já sofreu com isso, né? Já teve algum problema com o racismo. Talvez vocês vão achar estranho, né? E muita gente até me julga quando eu falo disso. Né? Você fala assim, pô, você não tem problema com racismo, você é branco do olho verde. Né? Fala assim, eu sou branco do olho verde, mas no começo da minha vida escolar, né? Eu estudei bastante tempo em escola pública e principalmente quando eu era mais novo, as crianças não gostavam muito de mim. Por quê? Porque eu era o único branquinho da sala. Isso é racismo também. É racismo também. Claro que assim, eu compreendo que aqui no Brasil existe um racismo de um outro nível, às vezes muito mais forte, muito mais cultural, e que eu nunca vou compreender porque eu não estou inserido nessa realidade. Mas eu pude experimentar um fiapinho do que é isso. Né? Vivendo lá na minha vida escolar, era tratado assim porque ninguém queria necessariamente nem conversar comigo. Falar, não, sai para lá que você é branco do olho verde. Né? E isso me rendeu um certo bullying ali por um bom tempo, né? Mas nós tendemos, às vezes, a tratar com racismo situações, inclusive, assim, que, né, eu vou dizer para vocês, quem viveu nos anos 80, a grande piada era a piada de racismo. Uhum. Se você pegar um programa dos Trapalhões nos anos 80, é um absurdo, assim, né? Você tem lá o Mussum, você tem lá aquele pessoal, e assim, a zoação é sempre em cima disso, né? Em cima de nordestino, em cima de negro, em cima de favelado, dessa coisa toda. Então existe, na verdade, no Brasil, pensando no contexto do nosso país, um racismo velado. Hoje em dia, talvez ele é diferente, que muitas vezes ele é separado por classe social. Mas existe uma maneira assim racista de se tratar. E em cima de racismo que foram criadas as piores situações aí que a humanidade poderia criar, né? Os próprios judeus vieram a sofrer com racismo aí logo depois da queda de Jerusalém por Roma. A gente pensa nisso só lá na Segunda Guerra, mas aquilo foi o topo da segregação racial contra os judeus. Desde a época já depois da queda de Jerusalém, desde a época aí das cruzadas, os judeus já eram segregados, já eram tratados de forma racista. Só que é o seguinte, gente, a gente tem que entender os dois lados. Tanto a parte de Judá nessa história, quanto a parte de Edom, cometeram extremos. Né? E esses extremos ainda ia ter o resultado deles. Se você pegar lá, vamos lá em Obadias, vamos pegar aí a partir do versículo 12. Né? Veja que Obadias está descrevendo aqui a queda de Jerusalém.
descrevendo o momento em que os babilônicos estão atacando Jerusalém e a destruindo. Falando aqui sobre Edom, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Isso aí a gente vê no versículo 12, que é aquilo que a gente já leu lá no Salmo 137, né? Houve uma comemoração em cima da queda de Jerusalém em relação à Babilônia. E qual é o motivo dessa comemoração? Simplesmente porque os edomitas tinham essa rixa com os judeus, que acabou virando mesmo aí uma forma realmente de racismo. Versículo 13: não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. No versículo 13 a gente vê que Edom se aproveitou da situação, e isso é um fato, né? Para invadir a cidade de Jerusalém, saquear a cidade, já que está tudo quebrando mesmo, está tudo arrebentando, não tem muro mais, não tem portão mais, nós podemos entrar e roubar. Armaram emboscadas no território para matar os judeus que tentavam fugir. Lá no versículo 14, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restaram no dia da angústia. Ou seja, além de criar as armadilhas, de criar a situação, de armar tudo ali para causar mal àquele povo, ao mesmo tempo eles já estavam ali se aproveitando e entregando também aqueles que estavam refugiados lá no terreno de Edom. Então, se você olhar por esse prisma, né, realmente assim, o ódio e a injustiça de Edom são injustos, na verdade, que inclusive está sendo apontados aí por Obadias, que é um grande mal que eles fizeram, é uma parte terrível que eles cometeram na história deles contra o povo de Judá. Até aí tudo bem, mas sempre existe aquela situação, gente, de ouvir os dois lados da história, né? Como é que Israel tratava com Edom? Vocês já viram alguma coisa disso aí na sua Bíblia? Como é que era o tratamento de Israel para com Edom? Eu não lembro. Eu não lembro? Nem eu. Ah, vocês estão deixando passar batido muita coisa nas aulas de história. Vamos dar uma olhadinha rápida, então. Veja só, né? Apesar de tudo, gente, havia a prática, sim, de ódio, né, de Israel contra Edom. Você lendo lá a história de Saul e Davi, você vai ver que ambos lutaram muito contra os edomitas ali, e Davi quase conseguiu. Lá em 1 Reis 11, de 14 a 15, você vai ver que Davi matou todos os homens de Edom, e teria exterminado todos. Vejam vocês, depois que sobreviveu uma pessoa, sobreviveu um homem, que era da casa real de Edom, e que foi preservado, posso dizer isso até com uma certa propriedade, pela providência de Deus mesmo, que preservou ele, porque ele ia ser pedra de tropeço na vida de Salomão. Vejam vocês, quando Salomão deixou de fazer a vontade de Deus, Deus levantou contra ele adversários. E um dos adversários é esse edomita, que se chamava Haddad, foi parar no Egito, fugiu para lá quando criança, lá ele cresceu, lá ele se fortificou, né? Quando Davi morreu, ele já começou a se preparar para voltar e enfrentar, e coincidiu no mesmo tempo em que Salomão estava se apostatando da fé, né? O reino de Edom, gente, ele foi subjugado pelos judeus, né, por um bom tempo. E por ele ser subjugado, eles pagavam impostos e tudo mais, né? Isso é uma situação aí. Sim? Flávia, essa situação aí que você está falando foi quando Davi fugiu para não ser morto e uma cidade acolheu ele, aí depois... Não, já era como Judá mesmo. Ah, tá. Ele já fez isso como rei de Judá.